vou gravar, porque de repente, se ficar algo bem bacana como eu estou imaginando, a gente pode assistir de novo. Então, tá aí. A gente vai falar hoje sobre hipnose ericksoniana. Como eu falei para vocês, eu achei que seria muito mais assertivo falar deste tema, mas de uma forma que a gente conseguisse, não só que eu trouxesse uma palestrinha para vocês, mas que eu pudesse trazer para vocês praticamente um mini curso. A gente tem alguns slides para ver aqui, e eu peço desculpas para vocês que a qualidade dos slides não ficou 100% com as imagens do Milton Erickson, porque não tem, eu simplesmente procurei, mas não tem imagens em alta definição. Então, os slides nesse quesito, como eu sempre é o que eu falo de vocês, estou já dizendo por que isso vai acontecer, mas não vai interferir. Eu procurei trazer alguns pontos bem importantes do livro, porque hoje, ao final dessa explanação, vocês vão fazer uma sessão entre vocês. Essa sessão ela vai ser um pouco diferente da sessão habitual, que ela vai ser uma sessão onde vocês vão se dar a permissão de fazer um transe uns com os outros, tá? Então, eu quero que você se conecte bastante com todos esses pontos que eu vou trazer para você, porque esses pontos são pontos, assim, básicos, que apesar do Milton Erickson trazer muito fortemente, que está relacionados a terapeutas e hipnoterapeutas, ele também, em muitos momentos, ele deixa muito aberto que qualquer tipo de trabalho que você faça com alguém, se você tiver um conhecimento da linguagem ericksoniana, você consegue ter uma profundidade maior de resultados com as pessoas. Então, para iniciar esta palestra aqui, este mini curso, peraí, deixa eu só colocar aqui, senão não... Vamos falar sobre quem foi o Milton Erickson, de uma forma muito breve, né? Deixa eu tirar a minha caixinha daqui, que senão eu não consigo ver. Bom, considerado o líder mundial dos praticantes de hipnose, trabalho e obra escrita são a última palavra em hipnose hoje em dia. Isso é muito importante, porque em termos de desenvolvimento da hipnose, não tem nada mais novo do que a hipnose ericksoniana. Olha só a formação do cara: psicólogo, psiquiatra, hipnoterapeuta, membro tanto da Associação Americana de Psiquiatria como da Associação Americana de Psicologia. O Milton Erickson, ele teve uma paralisia infantil, com 7 ou 8 anos de idade. Ele precisou de ficar de cadeira de rodas. E aconteceu algo muito estranho, porque nisso a mãe dele teve um outro filho, uma irmãzinha, né? E ele começou a observar a irmãzinha dele aprender a andar, e ele reconectou os circuitos neurológicos. E isso trouxe para ele, de alguma forma, uma conexão com o inconsciente muito diferente. Existiam pessoas que elas tinham medo de encontrar com o Milton Erickson, porque o Milton Erickson tinha entendido uma forma de comunicação tão expressiva que a última coisa que ele observava em você eram as palavras que você estava dizendo. Então, era praticamente impossível você esconder algo do Milton Erickson se ele te fizesse uma pergunta, porque ele saberia, numa leitura muito profunda, se na essência da sua expressão e comunicação você estava sendo invasivo ou você estava sendo verdadeiro com ele. E algumas pessoas realmente tinham medo de encontrar com o Milton Erickson, por, de repente, essa proximidade. O que eu acho que é extraordinário, e porque eu embasei a minha teoria no Milton Erickson, é porque quando a gente vai falar em termos de atendimento, a comunicação é a melhor ferramenta que nós temos. É através da comunicação que você consegue gerar estímulos. E o que é interessante, e o Milton Erickson vai trazer aqui para a gente, foram pontos que eu quis ressaltar para vocês, é que tudo é comunicação. Para o nosso cérebro, tudo é informação. O ambiente que você está, a forma como estamos, o que estamos vestindo, a forma que falamos, tudo absolutamente é uma comunicação. E quando você compreende exatamente que a comunicação ela não tem a ver com palavras, mas sim com muito mais do que isso, você começa a adotar formas diferentes de ouvir e conectar com as pessoas. É por isso que dentro de uma comunicação que tem um embasamento, vamos dizer assim, para a hipnose, você jamais poderia ter nenhum tipo de julgamento ao modelo de mapa e mundo do cliente. Tem bastante coisas que eu preciso dizer para vocês nesse sentido aqui. A gente vai por partes, obviamente eu não trouxe tudo, né? Só mais assim, o mais elementar. Primeiro, hipnose é estado de atenção focado. Vamos quebrar mitos sobre hipnose. Quando a gente pensa em hipnose, muitas vezes as pessoas pensam que tipo assim, é uma dominação da mente de outra pessoa. Não. Lembra que eu sempre compartilho com vocês uma informação que, inclusive, é do campo da hipnose que foi tirado. É impossível alguém gerar um estado emocional em você se você não der permissão. Daí, aquela questão, você não pode ser afetado a não ser
antes de se tornar afetável. Porque quando a gente começa a pensar sobre a hipnose, toda a hipnose ela é auto-hipnose, na verdade. Eu não tenho como levar você num estado de relaxamento, de fluir, ou até mesmo num transe mais profundo, se você não me der a permissão para que eu faça isso. Então, é claro que nós, como pessoas que trabalham com pessoas, usando e compreendendo a linguagem hipnótica, você tem uma capacidade de acessar mais profundamente a pessoa. E é exatamente isso que vocês já fazem de uma certa forma, porque todos nós fazemos isso já, que você, a partir do momento que percebe como faz, começa a potencializar. Então, para você, acaba ficando realmente uma ferramenta em mãos que você tem consciência e sabe como usá-la. Vale lembrar que todas as vezes que você perde a noção do tempo do relógio, você já está em estado de transe. Na verdade, eu poderia dizer para você que tudo que você acredita sobre a sua vida e o significado é o seu transe pessoal. Se a gente conectar as informações da hipnose ericksoniana com a neurociência, você realmente vai perceber que cada um de nós cria um transe. Esse transe vai estar baseado nas emoções dominantes na nossa vida. Então, se é medo, eu começo a criar um transe de medo, a vida é difícil, nada dá certo, eu não consigo, eu tenho limite. Vai ser a coragem, se é a força, você cria um transe que tudo tem um jeito, tudo tem uma forma, tudo sempre tem um caminho e as coisas sempre dão certo. Então, olha que interessante observar esse ponto. Mas aqui a ideia inicial era só verdadeiramente quebrar esse mito. Quebrando o meu padrão de muitas vezes não trazer textos, aqui eu não tenho como não trazer textos. Então, a gente tem slides com imagens aí que vão te trazer numa associação, mas a gente vai precisar focar bastante na leitura dessa vez. Todas as vezes que estamos em um estado alterado e focado de atenção, nós estamos em transe. Nesse estado, que na verdade é um fenômeno natural, podemos absorver ou receber informações de maneiras extremamente profundas, em muitos níveis diferentes. Neste estado, também nos tornamos capazes de acessar informações, histórias, crenças e sabedorias interiores para instigar e integrar o autodesenvolvimento e as mudanças duradouras positivas. Isso é muito interessante porque se você começa a pensar que independente da sua linha de trabalho, PNL, coach, psicologia, psicanálise, mentoria, quando alguém vem te buscar, essa pessoa ela está no estado A e vai para o B, independente da forma que você vai conduzir o processo. Aqui, vamos pensar que, mesmo a hipnose atuando com uma parte mais clínica, a gente não vai falar em atuação clínica. A gente está falando aqui em pessoas que estão bem como nós. A gente está bem, mas a gente quer buscar informação para melhorar. A gente quer dar saltos maiores. O nosso problema não é porque nós não conseguimos levantar. O nosso problema, entre aspas, é que nós já estamos de pé, já estamos andando e queremos aprender a correr e pular. Então, é uma ascensão essa construção. Partindo desse princípio, se você mesmo assim tem o conhecimento de entender que, espera um pouco aí, lembra aquela informação inicial? A emoção está conectada com a memória. Se não te gera emoção, não te gera memória. Agora, como é que você consegue gerar ou auxiliar mudanças internas em uma pessoa se ela não te dá atenção e, consequentemente, as suas palavras não geram emoção? É aqui que a gente começa a observar a conversa hipnótica, o estado hipnótico, como uma ferramenta poderosa, mesmo que você não seja um hipnoterapeuta, mesmo que você não queira trabalhar diretamente com a hipnose. Mas mesmo assim, a hipnose ela pode fazer parte da sua forma de se comunicar e se expressar. Se a gente pegar o livro, tá lá, Hipnose Ericksoniana, um livro para comunicação estratégica. Então, na verdade, quando a gente fala de hipnose sem esses mitos, a gente entende que a gente está falando de uma conexão mais profunda, que, em outras palavras, poderia estar relacionado diretamente com o ouvir na essência que todos nós já passamos. Então, o que Milton Erickson dizia? A hipnose faz com que seja mais fácil para as pessoas vivenciarem sugestões, mas não as forçam a terem essas vivências. Mais um pouco. Normalmente, resistimos às sugestões e ao transe quando somos abordados por sugestões ou facilitadores autoritários. O que eu chamo vocês a atenção para compreender e refletir sobre esse ponto, pode falar, Ellen. Você vai ter que falar quando você quiser falar, tá? Porque eu não estou com a imagem de vocês na tela. Agora, coincidentemente, eu abri a imagem e você trouxe. Pode falar. Você está passando os slides? Porque para mim está no primeiro ainda. É sério? Uhum. Vocês estão no primeiro slide ainda? Olha, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você aquele dia. Espera aí. No primeiro ainda. Para mim também está no primeiro e o seu áudio não está constante. Não sei se para os outros também está assim, mas para mim não está constante.
O áudio está cortando? Não está cortando, ele não está constante ele tem hora que ele fica muito baixo, tem hora que ele volta. Tá. Para mim aqui. Apareceu outro slide para vocês aí? Agora apareceu. Vê se está mudando. Mudou? Mudou. Mudou. Tá bom, então a gente está aqui, tá? Ó, começamos aqui sobre o Milton Erickson, fiz a leitura para vocês. Estado de foco. Esse é o último slide que fiz a leitura e entramos nesse aqui. Ok. Pronto aqui. Tinha alguma colocação ou era só para me falar disso mesmo, Ellen? Não, era só para falar isso mesmo. Tá bom. Então, ó, aqui tem uma coisa interessante. Eu vou colocar aqui para o microfone ficar pertinho da minha boca. Aqui tem uma coisa interessante. Se você parar para observar, lembra daquela frase que a gente fala que não existe resistência, o que existe é falta de vínculo? Então, aqui tem um ponto muito interessante, porque seja no seu modelo de atendimento, ou seja na sua vida pessoal, sempre que você, obviamente, tiver uma informação com muita insistência, com muita autoridade, você tende a gerar uma possível, vamos dizer assim, um possível bloqueio e uma possível rejeição. Por quê? Porque eu quero que vocês observem que a comunicação ela está muito além daquilo que vocês falam. Você disse isso, Ana. O que você falou agora de pouco quando você trouxe a questão da live? Não é o que você fala, é como você fala. É como você vai falar, é como você vai fazer. Porque é exatamente disso que a gente está dizendo. Muitas vezes, quando a gente ouve estratégias, ou quando as pessoas normalmente ouvem estratégias voltadas à comunicação, elas associam isso a um sentimento de passividade. Mas, na verdade, não tem a ver com passividade. Porque se você parar para observar bem, isso tem a ver com estratégia. Se eu, quero gerar uma estratégia, eu preciso entender que eu tenho que estar com o meu cognitivo, não com o emocional. Por isso que tudo aquilo que te afeta emocionalmente, tira a sua estratégia. Você perde noção de ação, de ponto, de refletir, de internalizar. Você simplesmente só age. E é por isso que todas as vezes que você se entregou pela emoção, provavelmente aquilo que você fez ou te magoou ou magoou alguém. Então, quando a gente começa a perceber a comunicação, principalmente, eu digo para vocês assim, o ponto mais desafiador de trabalhar isso não é no atendimento, porque no atendimento você já está ali no setting, você já está ali com todo um preparo para isso, mas é no dia a dia. É nas ideias com as pessoas que convivem com vocês, entendeu? É ali que você vai perceber como você consegue se comunicar estrategicamente. De repente a pessoa não muda, eu já pedi para ela seguir tal coisa dessa forma, ela não vai. Só que se você parar para pensar, pode ser que você esteja expressando de forma errada. Porque desde que você mostre para ela que aquilo é sistêmico e seja firme dentro daquilo que você quer, com o caminho certo, você muda o canal de comunicação e você vai mudar a receptividade da pessoa a essa informação. O Strider fala, todos conhecem o Strider aqui, e ele tem total razão nisso. Tudo aquilo que nós temos ou que nós não temos tem a ver com aquilo que nós estamos falando e que estamos deixando de falar. É muito importante isso. No caso aqui, o Milton Erickson ele traz muito essa questão da fluidez. Muito essa questão da fluidez. E ele aponta como um dos pontos mais fortes dentro de uma comunicação hipnótica o poder da autossugestão. Então, ele traz algo bem interessante, que é de um outro psiquiatra chamado Emile Coué, que são as leis das sugestões. A gente já viu isso aqui num trabalho lá atrás, só que com um enfoque diferente. Porque quando você começa a olhar a sugestão, e tem a ver com o que, se eu não estou enganado, a Ellen estava falando, olha só, primeira lei, lei da atenção concentrada. Sempre que a atenção fica concentrada em uma ideia repetidas vezes, ela tende a se realizar espontaneamente. Vamos pensar sobre isso? Sempre que a atenção fica concentrada em uma ideia repetidas vezes, ela tende a se realizar espontaneamente. Eu estava conversando sobre esse tópico sem dizer que era esse tópico com o Orlando em sessão hoje. Porque aí eu pergunto para você assim, onde que está a sua atenção? Se você pegasse e pudesse dividir a sua atenção, para onde mais tem ido sua atenção? Porque aqui a gente está falando exatamente, em outras palavras, de foco. Porque talvez você seja extremamente focado naquilo que você não quer. Você não para de pensar no negócio. Está focando. E aí, se a minha atenção está para um lado, eu vou ter um impacto na segunda lei. Lei da ação reversa. Quanto mais alguém se esforça para fazer algo, menos chance tem de fazer. Por quê? O que essa frase verdadeiramente quer dizer? Porque quando mais alguém se esforça para fazer algo, menos a pessoa consegue fazer. Sendo que eu vi a minha vida inteira que eu tinha que ser esforçado. Qual é a diferença de força e esforço? Porque, observem
e o Milton Erickson vai falar mais para frente sobre isso, que para vocês, a partir do momento que vocês passam a buscar um conhecimento em modelo de atendimento, a linguística é algo muito importante. Vocês têm que observar sempre por trás da linguística a terminologia que ela está trazendo para entender o que ela está querendo dizer. Porque o que é uma ação fluida? Aqui a gente entra talvez naquilo que a Ellen estava trazendo. Putz, de repente parece que deu um clique, as coisas estão acontecendo, estão fluindo. Porque não tem esforço, tem dedicação. É diferente você se dedicar para uma coisa e você se esforçar para ela. Porque vamos pensar que aqui, se a gente trouxer para o campo literal, o esforço vai ter uma tônica de uma obrigação. Uma parte sua sabe que tem que fazer, mas outra não quer fazer e você se esforça. Mas quando as duas partes entendem aquilo que é para ser feito, você flui. É o Gasparetto falando lá na palestra dele. As pessoas não estão ali no lugar que elas estão, está dividida. Entendeu? O professor Gretz falava disso de uma forma muito engraçada dele também, lembra? Pô, o cara chega primeiro, você está no fundo, aí pega o avião, passa 8h30, não espera a palestra, aí fala, eu volto na próxima, mas você nem ficou nessa, você vai voltar na próxima para quê? Ele falava. Então tem a ver com essa questão, porque se eu estou inteiro dentro de uma decisão, de uma escolha, eu tendo a direcionar todo o meu sistema natural a fluir em direção àquela escolha. E isso também tem a ver com sugestão. Lei do efeito dominante. Uma emoção mais forte tende a substituir uma mais fraca. Isso aqui é muito forte para vocês entenderem. Por que a gente nunca ataca diretamente um problema? Porque se você atacar diretamente um problema, o problema na mente da pessoa ele tem uma força maior. E as suas palavras são só cognitivas e rasas. Então, de repente, você pega uma pessoa que você tem uma mágoa mortal. E aí eu vou numa linguagem direta, sem trabalhar nada com você, e falo assim, perdoa essa pessoa. Você fala, não. Pô, Ariana, perdoa essa pessoa. Não. Pô, Fernanda, perdoa, não. Orlando, perdoa, não. Ellen, perdoa, não. Não. E quanto mais eu insistir para você perdoar, mais você vai reforçar para você mesma que você não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Então, lembra, olha só que louco isso. Porque quanto mais eu bater por essa tecla, mais eu vou dar um input maior, porque depois de tudo, não é só a questão de perdoar ou não perdoar. Pode ser que isso caia para um ponto de assim, eu falei para ela a vida inteira que não ia perdoar, agora eu vou perdoar. Então você percebe que a pessoa, se você gera resistência, ela se tranca com aquilo que ela mesmo faz, porque começa a ter a ver com ego. E ela cria um problema dentro de outro problema. Então, o que o Milton Erickson acreditava? Para que eu consiga gerar um movimento, eu preciso conectar com o movimento da pessoa. E a autossugestão é um poder muito grande que nós temos durante o trabalho de uma linguagem. Porque você falou isso de novo, Ela. Quando você trouxe ali, a pessoa está dando a palestra, tal, não sei o que, ela joga uma palavra aqui, ela joga uma palavra ali, não sei o que, e termina, a gente compra. Entendeu? O que é isso? Autossugestão. Na verdade, ela está usando o poder da sugestibilidade para, dentro de movimentos que ela gera um insight emocional em você, ela associar uma palavra. Porque lembra, as nossas emoções, as nossas percepções, os nossos sistemas sensoriais, eles conectam coisas. Putz, a gente pode estar vendendo um produto ou uma ideia. No caso do 1-a-1 com o nosso cliente, a gente vai estar sugestionando de uma forma que ele não perceba, mas está vendendo uma ideia. E a ideia é que ele compre isso, né? Que ele entenda isso. É isso mesmo. O botãozinho do comprar no final. Porque se você pensar por esse ponto, a ideia da venda, ela está muito distorcida, porque muitas vezes a gente tem a ideia da venda, produto e dinheiro. Isso é uma ideia rasa de venda. Porque você não vende processo de psicologia, eu não vendo processo de mentoria, a Fer não vende psicanálise, a Orlando e a Ariana não vende coach. A gente vende solução. Sinceramente, para o nosso cliente, tanto fez, tanto faz o modelo que a gente vai atender, desde que você ajude ele a chegar onde ele quer chegar. Então, o que eu quero dizer? A gente pode se potencializar, sim, eu vou me portar, eu vou me apresentar como coach, como mentor, como psicanalista, tá tudo bem. Mas, na verdade mesmo, esse é só um caminho. Isso não é o destino. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber que a verdadeira venda, primeiro, ela é uma ideia de solução que atende uma necessidade legítima. Isso é uma venda. Uma ideia de solução que atende a uma necessidade legítima. Porque quando você consegue chegar neste ponto, você não vende um processo para a pessoa, mas você faz um convite à mudança, ao qual
vamos pensar que metaforicamente ela paga o ingresso. Então, é muito importante ter essa percepção, porque são vários níveis de escalar essa questão. Só que quando a gente traz isso para um setting de atendimento, a venda para nós, ela é intrínseca. Nós precisamos ser excelentes vendedores, mas precisamos desmistificar níveis profundos e curar e limpar as associações que nós temos sobre a palavra venda. Porque a venda não é empurrar para cima, a venda não é enganar, a venda não é tirar dinheiro, nada disso. A venda é quando você realmente consegue atender aquela necessidade, fazendo uma sugestão que é muito poderosa, que uma parte da pessoa já está pronta para assimilar, mas outra parte ainda não está, e você começar a alimentar o processo por dentro. Eu falei sobre isso num dos áudios que eu acho que foi até com relação a essa pergunta que você tinha feito, velho. Que a gente tem que gerar movimentos para não gerar a mudança de fora para dentro, mas gerar movimentos que instiguem a mudança de dentro para fora. Porque qual é a maior arrogância de um coach, terapeuta, psicanalista, psicólogo, seja o que for? É quando ele começa a achar que ele está fazendo a diferença na vida da pessoa. Aí já está se perdendo. Ele está esquecendo que ele é só um instrumento. Que se você não quiser, eu não faço nada. Nada. Eu não tenho esse poder. Então, eu sou um estímulo e todas as estratégias que nós vamos desenvolvendo aqui tornam-se muito mais forte a nossa estratégia de atendimento e o nosso modelo, porque a gente começa a ter uma percepção que vai sempre no nível mais profundo. Como é que eu consigo atuar em níveis mais profundos que o problema se o meu nível de consciência estiver raso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu consigo atuar no nível de identidade se eu nunca parei para pensar em mim, pontos a nível de identidade, missão de vida, quem eu sou? É muito difícil você conseguir ver uma coisa que não existe no seu mundo interno. Então, a partir desse momento, a gente vai percebendo que, bom, para nós, é assim, ó, o beabá desse processo é uma mente tranquila. Beabá. A gente pode ter problemas, a gente pode ter um monte de coisa. Mas a mente, grande parte do tempo, ela tem que estar tranquila. O meu diálogo interno não pode ser assim, blá, 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 blá. Nós temos que ser pessoas que têm a habilidade de começar um assunto e se manter no assunto. E eu, chamo vocês a observarem cada vez mais isso aqui. Porque senão a mente ela vai criando ramificações e perde-se o foco de tudo. Porque se a sua mente, se o seu diálogo interno estiver agitado, dificilmente você consegue transparecer tranquilidade para o seu cliente. Dificilmente. Então, olha só, para Milton Erickson, no âmbito mais profundo do trabalho de um terapeuta, está a crença na habilidade do cliente se curar a partir de dentro. Olha só que interessante isso. Porque olha como é diferente, o cara ele não vai para uma sessão procurando problema na pessoa, ele vai para a sessão procurando solução nela. Porque ele sabe que tem uma dualidade, de um lado que é luz, de um lado que é sombra, mas ele sabe que para que ele consiga gerar um movimento de mudança, ele precisa focalizar aquilo que ela tem de luz, e não que ela tem de sombra. Porque aqui a gente conecta as coisas. Bem, estou falando muito seu nome, né? Eu fiz o quê? A referência a você é como você falou lá no grupo, Ellen. Se voltar ao passado, que seja para buscar recurso. Fim. Não volto ao passado para ficar em lamentação. Eu volto, pego o que eu preciso, ressignifico e me conecto de novo. Mas pense como é poderoso uma pessoa que tem um atendimento, que tem, seja como coach, seja em qualquer papel, e consegue verdadeiramente a cada sessão sempre acreditar no poder de mudança e cura do cliente. Porque aqui você entra com estímulos muito positivos. E acreditem, tem muitas pessoas que atuam de forma contrária. Olha o que o Milton Erickson dizia sobre esse processo. Todas as vezes que eu tinha citações do Milton Erickson, eu trouxe slides com ele aqui para dizer para a gente. Então, o terapeuta deve ser aberto e fluido em sua abordagem. Caso você não seja, sua própria rigidez irá manifestar a rigidez no cliente e o trabalho forçosamente será interrompido. Qualquer encontro que termine com o cliente se sentindo fortalecido em sua autonomia e o terapeuta se sentindo humilde consiste em uma boa sessão. Fala sério, gente. Isso aqui é muito poderoso. Porque isso é uma conexão de alma. O que todos esses caras que foram profundos, Milton Erickson, Carl Jung, o Richard Bandler lá, o Joseph Green da PNL, todos esses caras que tiveram uma imersão de profundidade em termos de conexão humana e comunicação, eles entenderam que a cura sempre era mútua. Não tem como ser de um lado só. Porque é como se literalmente você emanasse uma energia para outra pessoa e ela recebe essa energia conectada com você, ela te devolve ampliada. E você recebe e devolve ampliado.
E essa ampliação de foco, de conexão, ela vai criando o que a gente chama de campo relacional. Então, dentro do campo relacional, eu já estou em estado de transe faz tempo, eu já perdi a hora do relógio, eu estou imerso na conversa. O que isso quer dizer? Estou sentindo as palavras mais do que entendendo. Então, aqui é natural que, quando você starta um processo, lembre-se de uma coisa, vocês sempre são os modeladores. Você precisa modelar, muitas vezes, a ação que você quer do seu cliente, porque isso é a forma de espelhar, e a própria modelagem em si já é uma forma de você gerar um estímulo e jogar ali uma semente de uma ideia. Sabe uma coisa que eu percebi? A cliente que eu estou atendendo, ela tem muita resistência, ela está num momento assim de... Ela quer que as coisas fora se resolvam para ela, né, se sentir bem. E aí eu tento, de alguma forma, mostrar para ela que ela tem que fazer primeiro. Só que ela está completamente resistente, assim. Ela já quase me falou isso literalmente, né? Tá. Tipo, ela falou para mim que ela não quer entender o que eu estou falando para ela. Ela te falou, cara? Ela falou, eu não quero entender o que você está falando? Exatamente. E aí, sabe que eu percebi em mim, que, tipo, sem falar, óbvio, nada para ela, mas começou a nascer uma vontade muito grande em mim de parar de resistir às coisas, de parar de procrastinar, de parar de falar que... E aí, tipo, toda vez que eu vou pensar, tipo, ai, daqui a pouco eu faço, eu falo, cara, não, eu vou fazer agora, porque eu tenho que estar coerente com o que eu tô falando para a pessoa que ela precisa fazer, porque quanto mais eu acreditar nisso, mais efeito vai surgir nela também. Exato. E aí é aí onde a gente sempre fala que toda cura é uma autocura, né? Não tem como ser diferente disso. E aí, imagina uma coisa, você chega numa sessão com ela e você chega para ela e fala, hoje eu tenho que te agradecer. Você não sabe como essas sessões têm sido transformadoras, né? Entender? Você está fazendo toda a diferença para mim, eu tenho que te agradecer muito. E aí, isso é espontâneo, você não está mentindo. E ela vai ficar muito curiosa, fala, sério? Por quê? E aí você traz do seu jeitinho, da sua forma, porque eu tenho observado minhas resistências, nossas conversas sobre esse assunto. Cara, vai trazendo. É muito difícil. Ó, vou falar uma coisa pra você. Eu já passei, acho que... Eu não sei se eu falei para você desse livro. A gente já viu tanto livro, né, Ellen? Que eu não lembro. Mas acho que para Ariane e para Fernanda, sim. Por Orlando, eu sei que não. O livro, Quando Nietzsche Chorou, é um livro que qualquer pessoa que se permita conectar com ele de verdade vai entender o que é uma linguagem de cura e profunda. Não tem como falar para você como é. Você tem que ir lá ouvir. Vai ouvir, conectar como se você fosse, porque a análise que ele tem da visão do Nietzsche, da visão do Dr. Joseph e da visão macro do processo é incrível. É incrível. Porque tem a ver com isso aqui que a gente está falando. Observa que todo o tempo que o Milton Erickson vai trazendo é exatamente essa questão de ser mais humano. Né? Eu coloquei aqui para vocês duas coisas. Primeiro, os princípios que ele usa para contextualização. Olha que sacada que interessante, porque ele tinha princípios que ele usava só para o ambiente que ele ia criar. Então, esses pontos aqui, gente, são pontos assim que eu aprendi lá na minha formação de coach e depois eu fui entendendo de onde que tinham sido tirados. Porque tem a ver. Uma coisa que eu percebi claramente na minha formação foi a base da linguagem ericksoniana dentro de todo o trabalho que foi feito. Isso aí, para mim, foi evidente, assim, demais. Em tudo. Desde o trabalho mais básico até o mais avançado. Então, a primeira coisa que ele diz, estabelecer um contexto de confiança, segurança, aprendizagem mútua, mútua vulnerabilidade e expectativa de sucesso. Porque observe que mesmo Milton Erickson trabalhando com hipnoterapia, ele sempre trazia uma motivação do cliente dele. A motivação do cliente dele era o ponto fundamental, porque ele sabia que eram ali que estavam contidas as energias e a vontade de mudar. E ele precisava ter essas informações para trabalhar com o cliente sobre isso. Só que uma coisa interessante, e ele vai voltar a falar lá na frente disso de novo, ele vai usar o termo container de segurança, porque parem para pensar em como é que intencionalmente é o espaço seguro que vocês criam para fazer as sessões. Porque, lógico, que presencialmente você vai ter toda uma sala, você vai ter os seus componentes, você vai criar um espaço harmonioso, um espaço de ambiente. Por isso que eu coloquei lá na minha sala lá, tem a floresta, né? Tipo, você põe uma musiquinha natural, ok. Estímulo interno de, cara, você está num lugar em paz, de segurança, de tranquilidade. Mas isso não tem a ver só com a psicogeografia do lugar, também tem a ver com a forma como você se porta com a pessoa. O que você coloca para ela de segurança, de confiança e de conexão. Esse contexto é muito importante.
Por isso que eu fiz questão de separá-los. Eu tinha feito até em vários slides, mas eu separei para vocês terem no slide separadamente e poderem dar uma olhada. 2. Colocar em foco em todas as sessões de forma implícita e explícita o fortalecimento da autonomia do cliente. Lembra do poder da sugestão? Olha só, que toda sessão o cara estava martelando na autonomia que a pessoa tem de resolver o conflito que ela mesma criou. É claro que é muito provável que dentro do ambiente de sessão ele não trouxesse nessas palavras, mas isso é muito importante, porque se você saber o momento certo da sua sessão, onde você estiver conectado, você sempre lembrar a pessoa, você vai plantando uma sugestão. E é muito difícil, com o apoio, essa sugestão não acontecer. Abro um parênteses aqui, que perceba que o terapeuta arrogante aqui, ele vai ter problemas, porque ele não vai pensar em plantar a sugestão de melhora do outro, porque ele vai achar que é ele que vai mudar o outro. Belo engano. Vai travar o processo. Vai travar total. Então, isso é uma linha muito tênue que todos nós estamos suscetíveis. Todos nós. Então, é muito importante você sempre observar como é que está a sua sensação, o seu sentimento antes de você entrar numa sessão com o cliente. Para que você consiga até perceber se você deu uma pausa no que estava acontecendo, se canalizou ali, entrou no processo da pessoa já antes de começar a sessão. Porque todo esse movimento ele vai influenciar demais na conexão que você tem com a pessoa. 3. Estabelecer um relacionamento, um rapport, conectar-se ao inconsciente do cliente através da estratégia, acompanhar e conduzir. O que é a estratégia acompanhar e conduzir? Ouça, 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 canalize e aí sim fale. Não adianta você falar se a pessoa não estiver te ouvindo. Entende? Não adianta. Você vai perceber pelo comportamento, você vai perceber pelo quanto que a pessoa está conectada e focada, o quanto que ela está, de repente, olhando no relógio com interferência, inquieta. E aqui é que tá. Você vai ter que saber como atuar nesse momento, porque às vezes o padrão normal de sessão não vai dar certo. Você vai ter que entrar para um estado mais relaxado. Talvez você vai ter que declarar, você vai ter que falar, respira um pouco, para. Tudo está bem, tudo está tranquilo. Por quê? Porque se você não tiver atenção ao seu cliente, você não tem nada. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Não vai te servir para nada. Ele não está te ouvindo. Entende? Então, é muito, muito importante ter essa percepção apurada em como que eu gero esses movimentos de conexão, de realmente, sim, de chegar no ponto de eu sentir que tem um fluir antes de eu começar a dizer qualquer coisa. 4. Aí, traz aqui, ó. Propiciar um bom container ou ambiente. Uma atmosfera de aceitação de todas as várias partes psicológicas do cliente. Olha isso aqui como é poderoso, fala sério. Me lembra o livro lá que eu estudei recentemente com a Fernanda, mas acho que já vi com a Ariane e com a Ellen também. Limite Zero. Cura em você primeiro. Entendeu? Como que eu consigo uma atmosfera de aceitação de todas as várias partes psicológicas do cliente se eu tiver uma parte psicológica dele que me irrita? Parem para pensar como é poderoso isso tudo. Porque, verdadeiramente, você, quando atua dentro desta profissão, com a intenção que nós temos de fazer com excelência, de fazer bem feito, você começa a perceber que existem detalhes de processos que nós precisamos fazer para que nós consigamos gerar esse resultado lá na frente. E não dá para pular etapa. Não tem como. Eu preciso saber cada movimento. Eu preciso me observar e observar, principalmente, como é que está a minha conexão com a pessoa. Aliar-se ao modelo de mundo do cliente. Usar os pontos de referência dele, a linguagem dele. Isso aqui é um detalhe que faz toda a diferença. Qual é as palavras mais fortes das pessoas que vocês estão atendendo? Quando você lembra da pessoa, qual é a palavra dela que você lembra que quando ela traz aqui tem brilho nos olhos? Porque tem uma associação emocional, tem uma carga emocional por detrás dessa palavra muito grande. E se você não está usando essa palavra, você está perdendo ponto de força. É por isso que a linguagem do atendimento ericksoniano, ele é muito tranquilo. Gente, ele chega a ser até assim, para uma pessoa que não conhece a área de hipnose, vai achar que o cara é maluco. Porque os transes do Milton Erickson, eles eram de forma muito fluida. E ele começa tipo assim, então você já parou para pensar nos números, o 1, e o 2, e o 3,
que são vários números, 4, 5 e 6, e também tem o 10, e também tem o 11, mas números podem significar horas e tal, e ele te leva numa confusão mental para que você comece a entrar num campo constante de dúvida e tenha uma abertura, porque daqui a pouco você nem percebeu, ele já está lá no seu inconsciente, falando da sua história, sua vida, gerando movimento, e aí você vê a pessoa que vai entrar lá no consultório dele e começa a ouvir ele, pá, daqui a pouco você olha, a pessoa está assim, nem viu, ele nem falou em momento algum, vamos começar o transe agora. Não teve isso. Ele só foi conduzindo. A própria linguagem, a tonalidade da voz. Você já reparou, que aqui pelo microfone é ruim, não fica muito bom. Mas como a tonalidade da voz muda. Então, observa que é uma ferramenta poderosíssima. Muitas vezes, quando você quer trazer informações profundas, a tonalidade de voz mais sutil é a melhor forma de sugestionar e plantar uma ideia. Porque ela é pacífica, ela é branda. Então, olha que interessante o que o Milton Erickson trazia aqui como conceito sobre isso. Lembre-se que para Erickson, o problema apresentado é o problema. Não faça o que tantos de nós fazemos, ou seja, tentar lidar com o que deveria ser. Lide com o cliente da forma que ele se apresenta. Aí ele coloca assim, ó, a menor distância entre dois pontos não é o ponto. Pare, olhe e escute profundamente. Eu queria ouvir algumas reflexões de vocês. Por que vocês acham que o Milton Erickson falou isso? E como muitas vezes a gente conversa sobre isso, e a gente fala que a gente tem que perceber a linguagem da pessoa, o que está no mais profundo, a simbologia, de repente agora o Milton Erickson vem e fala assim, não, o que o problema que o cliente diz que é problema mesmo. Como que é a percepção de vocês sobre isso? Pode falar, Ariana. Vou arriscar. Oh, vai lá, não tem certo e errado, não. Não, tá, esse meio aqui entre que ele fala, não faça o que tantos de nós fazemos, ou seja, tentar lidar com o que deveria ser, lide com o cliente da forma que ele se apresenta. Eu acredito que a gente se posicionar no atendimento ao cliente, trazendo uma carga nossa do que a gente deveria aplicar, é um erro. A gente deve ir aberto, puro, limpo, permissivo também, né? A gente quer que o cliente se sinta permissível, mas a gente também tem que se sentir permissível. A gente tem que vir com a abertura. E aí você ouve o cliente, agora há pouco, você ouve, acompanha, e só depois você conduz. Porque é ele que está trazendo, você meio que como se você fosse um espírito, entendeu? Desculpa, tá? Estou bem livre aqui para falar o que eu vou Fala aí, falar. fica à vontade. É como se você fosse o espírito e que você encarna no cliente, entendeu? E ali é o cliente que vai conduzir tudo. Você está ali dentro, você está sentindo o que ele está falando, você está se conectando com as emoções dele, e aí você vai deixando fluir, vocês são ali um só. E aí, depois que você sentiu tudo, você sai e aí você conduz. É o que eu senti exatamente nesse ponto aqui, onde você pediu para que a gente desse uma opinião, não é isso? Valeu, Ani, valeu. Eu entendo também que é você validar a dor do cliente e não tentar levar para outro campo num primeiro momento, que ela até pode ter uma outra raiz, ela pode até ter uma raiz mais profunda, mas eu acho que essa parte do que o problema apresentado é o problema, então você vai tratar ali o que o cliente está trazendo, vai validar aquilo com o cliente, porque isso vai gerar confiança, vai gerar ali a abertura também. E mesmo que a gente tenha esse conhecimento, mesmo que a gente tenha talvez até os nossos próprios julgamentos e percepções baseados na nossa história de vida, esse primeiro ponto é focar ali na dor do cliente que ele está trazendo, porque senão
parece que é uma receita, né? Ah, você está se sentindo assim porque é assim, e não necessariamente. Se o cliente está apresentando aquele problema, é porque naquele momento é o mais importante. Então, foi o que eu consegui enxergar daqui. Perfeito, porque ó, observa uma coisa, se você trouxer isso para o campo até da cliente que você traz de resistência, você percebe que, tipo, não ver o problema como problema já seria o início da resistência. Porque ela diria, o problema é A, e você falaria, não, meu, fala que é A, mas o problema é B. Ela não está vendo. Sim. E mesmo que você não expressasse isso para ela, o inconsciente dela vai refletir essa resistência. Porque da mesma forma que qualquer outra pessoa, ela vai se sentir não compreendida. Mas se você fizer o contrário, e aí você vai lembrar da metáfora do revólver, lá daquele filme, voltando, o jogo de xadrez, e o cara falando, a melhor maneira de você ganhar do ego é deixar o ego achar que está ganhando. Porque você aproveita, porque se ela te traz um problema, dentro desse problema, obviamente, o contrário provavelmente é a motivação. E se você ouvir, conectar com esse lado, auxiliando para isso, só que, porém, sugerindo as ideias lá no inconsciente, você vai chegar no mesmo caminho que ela. Sim. É mega poderoso isso. Uhum. Orlando e Fernanda, querem colocar alguma coisa pontual sobre essa frase? Pode ir, Fê. Eu posso? Então, Pode. eu acho que o inconsciente vai falando, e aí você se conecta com o inconsciente do outro, e aí eu acho que essa fórmula no dia a dia é a conexão de inconsciente com inconsciente. Se você observar, é uma tendência que vai acontecendo sem vocês, o flow, é aquela coisa assim de você deixar fluir, que ele se apresenta e você não precisa tentar dominar. Ele vai. Eu percebi assim, nenhum dos atendimentos é esse gosto. Às vezes você acha que está errada, está falando muito, ou não está se posicionando, né? Às vezes você espera um pouco a pessoa falar, ela se conduzir aquilo que ela está sentindo, né? E aí, aos poucos, você vai deixando, e na hora certa você expõe vai direcionando e vai acontecendo. Mas, assim, o seu inconsciente, o inconsciente dela conecta com o seu inconsciente. Então, vai dando aquela leveza. Então, assim, é a observação mesmo, de deixar fluir, esse acompanhar e acompanhar, e vai vendo que vai relaxando. Então, assim, que às vezes a teoria, né, explica, e ele é engraçado isso, porque quando eu fui fazer lá na PNL, que eu vi o Milton Erickson, eu achava que era muito difícil, mas assim, com o tempo você vai percebendo que você vai fazendo, vai deixando as coisas fluírem, e ela vai acontecendo, e você vai, aquela expectativa que você tem de acertar, não acontece tanto, você vai deixando fluir e flui. É isso aí, Fer. Obrigado. Pode falar, Orlando. Abre o microfone aí, senão não te ouve. Fica difícil, né? Essa última frase aí, ó, essa penúltima aí. Lide com o cliente da forma que ele se apresenta. Então, eu acho que para a gente descobrir a forma que esse cliente nos apresenta, essa dor que ele está nos trazendo, a gente se conectando com ele, né? Vou usar até uma metáfora aqui. Por exemplo, esse cliente nosso é o carro e a gente é o farol dele. Então, de acordo com que a gente vai tendo as sessões com ele, a gente vai abrindo esse caminho, né? A cada metro, e ele vai chegar no estado desejado dele, né? Que às vezes tem tanto empecilho nele que nessa estrada, nessa jornada, ele não consegue ver, mesmo que o farol esteja aceso. Mas ele está tão
tão concentrado, tão voltado para essa dor dele, que ele não consegue ver. E a solução dessa dor dele está dentro dele mesmo. Que aí entra no coach as perguntas poderosas, e gente acessar isso. A partir que você acessa isso, o resultado é fantástico, né? E o resultado quem deu foi ele. A gente simplesmente só foi o farol, só conduziu, né? É isso mesmo. Foi muito importante ressaltar isso aqui com vocês, porque eu digo uma coisa. Tipo, fazer esse movimento para vocês aqui, eu não vou parar por aqui, né? Hoje eu vou trazer uma parte para vocês, na próxima sessão eu vou trazer mais uma parte, porque com certeza essas informações elas vão auxiliar demais vocês e super sugiro que depois vocês peguem os slides, deem uma olhada neles e tirem os seus próprios conceitos sobre cada ponto. 6. Estabelecer recursos. Olha só que interessante. Tem conexão com tudo que a gente está falando. Descobrir quais são os padrões de felicidade. O que o cliente gosta, não gosta, o que deixa ele feliz, o que faz com que o rosto dele se ilumine, o que faz com que seus olhos brilhem. Descobrir seus pontos fortes. Gente, isso aqui é fundamental. Vocês percebem que, vamos pensar assim em termos de história, a diferença básica entre o foco da psicologia e da psicologia positiva. É porque uma trabalha focado no problema, a outra trabalha focado na solução. Então, se eu for fazer uma terapia com alguém que atua com a psicologia positiva, é muito mais provável que se essa pessoa ela tenha incorporado a metodologia que ela usa, ela vai focar a felicidade. E ela vai falar, o que está impedindo você de ser feliz? Ela vai trabalhar todo um campo sempre direcionando você a potencializar a felicidade. Pode não ser uma regra, mas normalmente se eu for trabalhar com uma psicóloga clássica, ela vai me levar mais para o lado do que está gerando o problema. Observem isso aqui na forma de abordagem de vocês. Porque durante esse processo, por mais que eu nunca tenha feito um trabalho tão intenso como esse que estou fazendo com vocês, eu atendi muitos coaches durante essa caminhada. E muitas vezes eu percebia neles, o cara tinha uma ânsia tão grande de curar que ele ficava caçando o problema da pessoa. Então, não se permitam cair nisso. Nós não somos pagos para achar problemas. Problemas a pessoa já acha sozinha. A gente é pago para realmente gerar movimentos e mostrar soluções. E aí sim, depois da contextualização, porque esses princípios bases eram a contextualização, aí sim entram-se os princípios do atendimento. Então, como é a forma? Lembra aquilo que eu trouxe para vocês da teoria? Olha só que interessante, né? Porque quando eu fui trazendo as perguntas, que você acredita sobre você, que você acredita sobre o mundo, sobre mente, de uma certa forma não é diferente do que o Stephen Paul Adler fez nesse livro. Este livro não é escrito diretamente pelo Milton Erickson, mas ele é escrito direto por um discípulo dele, que é o Paul Adler. O Milton Erickson teve dois grandes discípulos, foi o Steve Paul Adler e a Beth Erickson, que inclusive é filha dele. Né? Nos próximos movimentos, o material que eu trago para vocês aqui já tem mais a ver com o conteúdo que a Beth Erickson foi desenvolvendo a partir da teoria do próprio pai dele. Então, o primeiro ponto que ela traz, toda pessoa é única e cria sua própria metáfora. O hipnotizador, e vejo que hipnotizador está em parênteses, porque hipnotizador aqui no caso da hipnose, mas pode trocar por coach, mentor, terapeuta, que for, se alia a essa metáfora, se movimenta com ela e a guia. Quero ouvir uma ou duas interpretações disso daqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá boa a transmissão aí? Tá? Então, beleza. Queria ouvir algumas reflexões de vocês sobre esse primeiro princípio. Qual é a perspectiva, qual é a interpretação de vocês desse movimento? Você diz de todo esse começo ou desse último slide? Não, desse daqui, Ellen. Mas espera aí, tipo, volta de boa aí, você liga a câmera tranquila, você fala com a gente. Orlando, reflete para mim, aprofunda um pouco para mim esse tópico aí. O que isso quer dizer na sua interpretação? Na minha percepção, né, o próprio início aí já fala, né? Toda pessoa é única. E todos nós somos únicos. E a gente mesmo cria a nossa própria metáfora, né? E a gente, como coach, a gente tem que se envolver, se alinhar a ele. Porque se a gente não se envolver
não se alinhar a ele, eu acho que não vai gerar um movimento. O Né? que, Como que a gente... o que significa para você cada um cria sua própria metáfora de vida? Acho que por nós sermos pessoas únicas, né? A gente tem a nossa própria história, e a nossa própria história talvez seja não é uma metáfora, né? Mas é aquilo que a gente viveu, né? Então, para mim, a gente criar a nossa própria metáfora é a gente criar o nosso próprio jeito de conduzir uma sessão. Tá perto. Eu vou aprofundar com você já. Quer colocar uma Ótimo. coisa, Fer? A minha metáfora seria pegar o barquinho, assim, já, né, pensando assim, que assim, criar a sua própria metáfora, eu acho que é tudo aquilo que a pessoa traz, é você ir conduzindo de uma outra perspectiva, que ele olhe de outro ponto de vista, sempre com esse leque de informações, né? Esse é o meu principal problema, mas assim, eu tenho N possibilidades, nunca ficar parado ali uma caixinha fechadinho, é olhar e abrir esse leque. Então, assim, qual é a minha metáfora? É olhar de outras posições. Tem essa posição X, o meu barquinho está parado, eu quero fazer ele andar, mas como que eu faço? Ponho o barquinho sozinho ou ponho alguém no barquinho? Ou fico no barquinho ou remo no barquinho? Então, assim, ou ponho numa correnteza ou ponho num lago? Que é esse, né? Eu acho que assim, aí você vai criando possibilidades e abrindo esse leque para o outro, tentando mostrar para ele que esse problema não é um problema, pode ser uma solução. E o quanto ele está aberto para isso. Perfeito, Fer. É isso mesmo. Complementando só o que você trouxe e forçando com Orlando, reforçando, vamos pensar que toda a interpretação que nós temos na nossa vida é uma metáfora. Porque lembra de uma coisa, associem os conhecimentos. Lembra-se, as coisas não têm significados intrínsecos. O que está acontecendo só está acontecendo. Precisa ir alguém lá e dizer o que é aquele acontecimento. Mas aí eu vou com o meu conhecimento e digo que é bom. Você vai com o seu conhecimento e diz que é ruim. Então, cada um de nós tem uma forma de expressar a nossa vida e essa é a nossa metáfora. É por isso que existe no coach aquela pergunta: qual a história que você conta da sua história? Porque, na verdade, quando você faz essa pergunta, não necessariamente você está querendo saber só da história da pessoa, mas principalmente a forma que ela percebe a história. Porque ela pode te contar como se fosse uma história triste, ela pode te contar como se fosse uma história de vencer, de guerreiro. Depende muito de como ela vai contar, mas, obviamente, a forma que ela contar é a metáfora que ela criou. Então, o que a gente percebe? A gente precisa se aliar a essas metáforas, porque imagina que é como se cada um de nós criasse um mapa da vida. Por isso que a PNL diz, o mapa não é o território. Por que o mapa não é o território? Porque o que eu acho que é o mapa não necessariamente é o mapa. Então, eu acho que, de repente, fazer live é difícil. Aí a pessoa vai lá, faz live e vê que é fácil. Então, olha só, não era uma realidade. Só que é claro que partindo desse contexto todo, putz, porque é tipo assim, o Jung fazendo a primeira sessão lá com a mulher dentro do sanatório, ela fala assim, eu vou para a Lua. Ele fala, sério? Você vai para a Lua? Eu já fui algumas vezes para lá também, mas faz tempo que não vou. O que você tem visto lá na Lua? Ele não teve um julgamento sobre o que ela trouxe. Ele se aliou à metáfora. O que ela quer dizer por detrás de ela vai para a Lua? O que isso significa? O que de repente tem de... É uma fuga? Ele precisa entender a psique dela. Então, olha que interessante, porque por mais que, de uma certa forma, a gente tenha ali o conceito de que o problema que é trazido é o problema, você valida e entende que é a dor da pessoa, mas também tendo o conhecimento que por detrás disso existem mais coisas. Isso é muito importante eu bater essa tecla com vocês aqui, porque a partir do momento que vocês começam a entrar conscientemente em sessão com esses princípios em mente, vocês vão perceber que já vai ter mudanças diferentes. Que vai acontecer simplesmente por você ter mudado a energia da sua intenção, da forma como você está vendo o processo. 2. O cliente tem dentro do seu próprio sistema a capacidade de resolver o problema.
O cliente faz e é capaz de fazer todo o trabalho. Considerar qual causa externa é irrelevante. O problema está dentro e não fora. Assumir essa responsabilidade é o primeiro passo no processo de cura. Só que aqui tem uma coisa interessante, porque de acordo com a pessoa que você estiver atendendo, você vai ter que se aliar à metáfora dela, sem nenhum tipo de julgamento, entender qual é o problema, a partir do problema trazer a solução e a partir desse ponto direcioná-la. Depois, colocando os insights que você percebeu como pontos de motivação para a criação dela do próprio caminho. Compreendem isso? E aí vem o Milton Erickson de novo aqui. Então, eu aviso a todos vocês, nunca, quando estiverem escutando um cliente, pensem que vocês compreendem o cliente, porque vocês estarão escutando com seus ouvidos e pensando com o seu vocabulário. O vocabulário do cliente é algo completamente diferente. Aí eu pergunto para vocês, por que, na opinião de vocês, o Milton Erickson bate tanto na questão do vocabulário do cliente? Quero ouvir as reflexões de vocês. Porque o vocabulário do cliente, ele traz a metáfora que ele tem da vida dele, ele traz como ele entende a vida. E aí a gente precisa tentar, de alguma forma, entender a partir da percepção dele, não da nossa. Perfeito, é isso mesmo. É por isso que ele diz que, tipo, eu acredito aqui que ele se refere a quando a pessoa está muito segura de que está conectando com tudo, ela parar e prestar atenção que pode ser que ela esteja equivocada. Isso é um alerta muito importante, porque quando a gente trabalha com um movimento de conexão, de comunicação, de todo esse fluir, a gente trabalha com campos muito sutis. É muito tênue a mudança de um campo para o outro. Então, você tem que saber que é uma dança que muitas vezes você vai ter que atuar como quem conhece o problema, muitas vezes você vai atuar como quem não conhece, mas você tem que saber em que nível que você vai atuar de qualquer forma. Então, é por isso que ele batia tanto nesse movimento, por quê? Porque ele acredita piamente que se você não tiver aberto e fluido para a sessão, a sua resistência e o seu bloqueio à mudança já é o bloqueio da pessoa. Ó, quer pegar essa situação aqui no nível mais hard para você ver como você pode intensificar? Tira isso do contexto de sessão agora. Traz isso para o contexto de convivência. Porque para prestar atenção, que a maior parte das vezes que a gente tem resistência e dificuldade de se conectar com alguém no nível mais profundo, essa resistência já nasce em nós projetada no outro. Então, eu não mudo a ideia de que a pessoa não muda. Percebe? E aí eu travo ela dentro de uma percepção, porque aí volta lá para a lei da sugestão. Toda ideia que é focada tende-se a externalizar. Se eu fico, tipo, toda hora para a pessoa, você não consegue, você é ruim, você não liga, você não liga, você não liga, você não liga. O que eu estou fazendo? Construindo esse comportamento. Então, é muito importante. Eu acho que, assim, nível master, você começa a observar esse tipo de conexão que a gente está falando aqui na tua vida, porque ali você vai encontrar suas próprias lacunas, muito mais do que no atendimento, que você está mais preparado para isso. 3. Tudo que é necessário é criar uma mudança estratégica. Isso aqui é muito importante. A menor mudança possível e permitir que ela se generalize. Um grau de mudança cria mudança em todos os sistemas relacionados ao cliente. Um grau de mudança sempre é possível. Lembre-se, você pode trabalhar nos sistemas sem responder ao próprio sistema. Reflexões. Porque a ideia disso aqui é a gente internalizar. E isso aqui é muito poderoso. Porque muitas vezes a gente acha que a mudança ela é em escala grande. Só que tem que observar que a nossa mente, lembra que quando você cria uma sinapse, você cria uma nova célula. Porque isso é uma sinapse. Quando eu tenho um insight, quando eu tenho uma ideia que nunca existiu na minha mente, é nova, eu acabei de gerar essa ideia, eu criei uma outra célula. E você sabe que a célula se reproduz se multiplicando. Assim é o conhecimento. Então, muitas vezes, você está querendo tipo, mudar a montanha, mas sem mudar a base dela. Porque quando a gente entra num processo onde a nossa ansiedade de ver o resultado é muito grande, a gente tende a anular tudo aquilo que é mais sutil e micro. Mas pensa no que o Milton Erickson está fazendo, como é profundo e muito eficiente. Ele diz que qualquer grau que você gere a mudança, você vai desencadear uma série de novas mudanças. E sempre é possível fazer a mudança em um certo nível.
observando o modelo de atendimento que vocês têm atuado, o quão vocês sentem que trazem isso para consideração, ou isso é uma informação nova e poderosa? Toda boa pergunta de coach sempre gera momentos de silêncio. Vou arriscar de novo. Seu jeito é o jeito certo. Tenho que confessar que eu estava me recompondo de um susto que eu levei aqui. Sério? Tá tudo bem aí? Então, eu preciso revelar. Eu tenho uma fobia extrema com o barato. Ah, apareceu uma aí? E aí eu morava em apartamento, era muito raro ver isso, então eu era feliz com essa questão. Mas aí eu vim para uma casa, e aí eu estou tendo de vez em quando lidar com isso, e aí ela apareceu aqui, e com certeza deve ter aparecido uma imagem muito interessante para você depois das gravações. Enfim, meu marido me salvou, eu amo muito, vamos lá, continuando. Vamos lá, lembre-se, você pode trabalhar no sistema e se responder ao problema específico. O que me ocorreu, a lembrança que veio a mim, eu não sei se ela eu não sei ainda se ela faz sentido, tá, Max? Quando você veio fazendo alguns movimentos, alguns processos comigo, e já na minha formação de coach, e você até falou agora há pouco, é quando a gente ouve o que o cliente está nos falando, né? E provavelmente aquilo que ele traz é o que está mais latente nele, né? Como ele mesmo falou, é a dor dele, né? E ao invés, por exemplo, vamos colocar um exemplo, o que foi um exemplo que você me deu? A pessoa vem e traz uma questão do perdão, né? E você colocou isso agora. Eu não posso ir de frente a ele e falar, mas você deve perdoar, né? Mesmo que eu fale uma poesia para ele naquele momento, falo, você deve perdoar, porque perdoar é isso, isso e aquilo. Eu tenho que, de alguma forma, mostrar o brilho, os benefícios, eu tenho que mostrar, de repente, o final de uma história bonita para dizer, isso aconteceu por quê? Porque houve um perdão dessa pessoa para aquela pessoa e tudo mais. Eu até abro um parênteses, porque hoje eu não tinha planejado esse movimento, mas eu já tinha, de alguma forma, imaginado que eu poderia começar a gerar um movimento de coach dentro do meu grupo, da família, que são as pessoas aqui de casa, na casa dos meus pais, né? E hoje acabou acontecendo isso. Eu tenho um grupo interessante, porque apesar do meu irmão não conviver mais com a mãe de um dos meus sobrinhos, mas eles estão ali no grupo com a gente. Até lembrei que tem elas também. Mas enfim, aí surgiu uma frase que foi, vamos dizer assim, vou tentar explicar aqui. Uma pessoa que não é avó de um bebê que está para chegar, né? Porque vai chegar um outro bebê na minha família além do da Evelyn. Então, a pessoa que não é a avó mesmo desse bebê que está para chegar disse: ai, mas que alegria, né, Betinha, que é a minha mãe. Nós vamos ser avós de novo. E eu achei aquilo ali muito fofo, achei aquilo ali muito lindo, porque ela não tem nenhum vínculo com a atual mulher do meu irmão, né? Ela não tem nenhum vínculo. Ela é a avó do neto, do primeiro filho que meu irmão teve, e ela se colocou naquela posição de acolhimento, sabe? De empatia, e falou, ai, que bom, estou muito feliz que nós vamos ser avós de novo. E eu acabei pegando esse gancho, porque existem alguns atritos, algumas questões que envolvem muito o perdão, e eu acabei pegando o gancho do que ela falou, e disse, olha, achei muito maravilhoso a forma como você falou desse acolhimento, né? Olha a nossa história, da nossa família, de tudo que passou, todos nós precisamos um dos outros, em algum momento da vida aqui, de alguma forma, alguém sempre ajudou um ou outro, a gente sempre soube que poderia contar, né, com aquela pessoa. Então, assim, olha só a fase que a gente está agora, as criancinhas que eram bebês, que agora já estão praticamente pré-adolescentes, novos bebês chegando, e para pensar, quantas vezes eu não precisei da ajuda de vocês, vocês da minha, e olha só, de alguma forma, todo mundo aqui já teve algum atrito, já teve alguma coisa, e no fundo, todo mundo aqui, de alguma forma, já se ajudou. E isso acaba sobressaindo que não importa o que a gente tenha passado até o presente momento, o amor acaba sempre prevalecendo. É sempre uma escolha aqui, independente do momento atual de cada um. Só que isso foi gerando coisa, e aí foi a gente se emocionando, a gente achava lindo, e eu
outros que pelo menos acabaram se expondo ali, falando alguma coisa, enfim, eu espero que os demais, né, realmente tenham conseguido ver, tenham conseguido ler e ouvir os áudios, e foi bem isso. Então, teria sido completamente diferente se eu tivesse pego a frase dela e na sequência falar, pois é, né? Por isso que é importante a gente né, se perdoar, por isso que é importante, né? Você, fulano, tem que perdoar fulano e tudo. Ia ser uma coisa totalmente agressiva. Então, eu achei, pelo menos foi o que trouxe a minha lembrança, foi essa última frase, poder trabalhar no sistema sem responder ao problema específico. Você vai conduzindo aqui como diz, vai pelas beiradas, você não vai dando porrada logo, você tem que fazer. Tem que fazer se ele quiser fazer, se o cliente quiser fazer, se ele sentir, né? E eu posso sugerir isso, eu posso conduzi-lo a isso de uma maneira com não só mesmo com técnica, mas com muito envolvimento mesmo de conexão, de conduzir. Vamos É pensar aqui isso. nesse sentido, é como se a gente tentasse usar a metáfora do carro, não sei se ela vai ficar muito clara, mas ela é ilustrativa. É como se você andasse no carro com uma pessoa, só que em dois níveis. De um nível, você está andando no carro ali conversando com a pessoa, ela está dirigindo. Do outro nível, enquanto você conversa com ela, você está consertando o carro para ele ter mais performance. Seria esses dois movimentos aqui. Porque aí eu faço uma pergunta direta para vocês em termos de atendimento. Como você gera um micromovimento de mudança no cliente? Gerando emoção? Tá. Gerando emoção, obviamente, mas como? Porque é algo importante a vocês pensarem. Não sei se faz sentido, mas, por exemplo, a pessoa tem um objetivo muito grande, ela quer sair de um buraco muito grande, mas se você começar a fazer ela gerar movimentos pequenos dentro daquela parte grande, por exemplo, vou usar a minha cliente. Ela tá com a vida toda assim, um nó. Ela não consegue ver saída para nada. Então, o que eu estou tentando fazer para ela é pequenas metas, coisas pequenas, pegar a menor parte. O que é o mais fácil? Qual que é a menor parte que você consegue? O que você consegue fazer? E eu acho que talvez seja mais ou menos esse caminho, de você pegar ali uma partezinha pequena que a pessoa dá conta de resolver e fazer, porque daí ela vê que ela consegue fazer e aí ela vai se motivando para fazer o maior, o maior, o maior, até que ela consiga chegar no objetivo, né? Tanto internamente quanto externamente, porque no caso dela, a desorganização externa só reflete a desorganização interna dela. Então, ela quer resolver traumas, bloqueios da vida inteira dela, assim como ela quer resolver toda a situação de fora no passo de mágica. O que eu estou tentando fazer com ela é pequenos movimentos dentro do que ela consegue fazer ali, tanto externamente quanto internamente. Isso é muito importante porque, observa, a gente está falando de um campo aqui que é um daqueles campos que ele tem vários níveis. Porque se você para pensar numa micro mudança interna, primeiro você tem que tentar entender o que isso representa, tá? Eu estou falando, você tem que tentar mais de uma forma geral para vocês. O que é uma micro mudança interna? Como é que eu consigo gerar uma micro mudança interna através, por exemplo, de sugestionar uma ideia? Porque ó, se você for observando, essa é a análise crítica que eu quero que vocês tenham. Quando eu pego os princípios do Milton Erickson. Dentro dos princípios do Milton Erickson está contida toda a teoria dele. Então você começa a observar que nos princípios, na verdade, é tipo meio que um cercadinho que ele vai fazer. Porque vai seguindo todos os pontos, você vai perceber todo o ambiente, a contextualização, tudo certinho. Aí quando ele começa aqui os princípios, logo ele traz observar o que alega o cliente, o ponto positivo dele, o que estimula. Por quê? Porque ele tem tudo isso em mente. É como se ele tivesse assim uma capacidade de conexão de ouvir muito forte. Então, ele se molda na pessoa quando ele está ouvindo. E isso gera para ele um insight mais profundo. Então, ele não esquece das informações da pessoa. Ele está conectado. Sabe que aqui, abrir um parênteses, detalhes de quando você vai trabalhar com pessoas que têm família e citam sempre a família, é você conhecer pelo nome essas pessoas. Então, você não vai falar o seu filho, você vai falar o Gabriel, quando acontece isso, porque isso te dá um poder mais direto na influência da linguagem. E você vai trazendo mais as cenas para a pessoa. Então, é uma dica bem legal que ajuda bastante em alguns movimentos. Porém, quando você vai... Pode falar.
eu não sei se é uma micro mudança, mas eu vou colocar aqui para talvez até você. Foi eu estava conversando com essa cliente, aí a gente estava na terceira sessão. E na primeira sessão, ela falou que ela era muito leal às pessoas e que ela, né, quando ela se comprometia com alguém, ela era sempre cumpria ali com que ela estava se comprometendo. Ela tá trazendo muita questão da lealdade. E aí, na nossa última sessão, a gente estava conversando, eu estava falando com ela sobre os movimentos, que seria interessante ela começar a fazer e tal. Em algum momento eu falei sobre a lealdade dela, eu falei para que ela usasse a lealdade dela com ela, o quanto ela estaria sendo leal com ela. E aí no final da sessão, quando eu perguntei para ela, né, o que tinha ficado daquela sessão, ela falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso, nessa questão da lealdade, de como eu não sou leal comigo, com as coisas que eu me proponho a fazer e que estou sempre dando para os outros e nada para mim. Perfeito. Não sei se encaixa, mas foi uma percepção que ela mudou dessa lealdade, né? Ela conseguiu trazer isso para ela de alguma forma. Com certeza. Você ilustra perfeitamente no movimento de uma micromudança. Porque você percebe que é uma micromudança que tem um potencial de tomar uma forma muito grande se você vai trabalhando ela a cada sessão. Então, o que é interessante? Porque lembra uma coisa, quando você capta esses pontos da pessoa, você tem que... são cartas na manga. Porque, tipo, quanto mais a pessoa ela tiver, vamos dizer, envolvida, quando você trouxer esses pontos, mais poder de sugestibilidade tem. Entende? Então, é uma coisa que você está ali, você começa uma sessão, quando você vê que está entrando em flow, que está conectando, que tem um ponto que você está vendo que está faltando só um quezinho para dar uma força a mais, você vai e associa com a questão da lealdade como verdadeiramente sendo uma coisa muito espontânea, e é exato por isso que a mensagem fica muito profunda. E a pessoa conecta. Então, é muito importante trabalhar cada passo desse, porque a partir do momento que a gente vai tendo a percepção por ele, vai dando um norteamento de como a gente, independente das estratégias que a gente está usando, a gente entrar dentro da sessão. Porque o que adianta eu entender a ferramenta? Vamos pensar assim, tipo, eu tenho todas as ferramentas e até mesmo o conhecimento, entre aspas, para fazer uma cirurgia, mas a pessoa não para quieta. Você vai conseguir operar a pessoa movimentando? Não vai querer, não vai conseguir. Então, o que é o nosso paraquedas? Enquanto eu não gero a conexão, não dá para começar a fazer o trabalho. E acreditem, boa parte das pessoas começam e terminam a sessão com uma conexão rasa. Porque muitas vezes ela só consegue se conectar quando o cliente acaba determinando o ponto de conexão. E não tem um problema o cliente determinar. Só que quando só o cliente domina, entre aspas, essa conexão, você fica à mercê de entrar só no mundo dele. Você não consegue fazer o movimento de trazer ele para o seu mundo e criar um mundo melhor. Que seria o mundo maior. Então, é muito, muito importante mesmo observar como que a gente está atuando dentro desses parâmetros. Porque se você parar para pensar em cada ponto desse que está trazendo aqui, você vai ver que você vai ter uma sacada diferente. Você pega a sacada quando o Milton Erickson traz a questão de observar o problema da pessoa. Beleza. Quantas vezes talvez a gente não caia no erro sem querer de olhar o problema da pessoa, mas não dá muita ênfase porque a gente acredita que tem um processo de aprovação por detrás disso, entende? E às vezes não só a gente não leva a pessoa para a solução, como planta um outro problema. Se a gente começa a observar por esse ponto, a gente começa a ter estratégias para lidar com isso. Porque é verdade, pensa bem, se você conecta com uma pessoa que te traz um problema, e a partir desse movimento você começa a gerar mudanças, e ela começa a sentir que está dando certo, ela vai estar muito mais aberta quando você trouxer uma extensão desse problema. Porque da mesma forma que você validou o dela, ela valida o seu. Isso é muito forte. Mas se inconscientemente eu rejeitar o dela, ela rejeita o meu. Porque eu posso não declarar que eu não concordo com aquilo, mas a minha forma de expressão já identificou no sistema dela e o sistema dela já falou, opa, você não concorda? Então eu também não concordo com a sua. E aí fica a conexão rasa, sem realmente uma fluidez. Quarto ponto é o que traz. O tempo não tem significado. A cada momento há um novo relacionamento sendo criado. Entre parênteses, a linguagem natural e os processos mentais estão perpetuamente em um estado de fluxo criativo. Isso é muito importante porque tem a ver com a questão da temporalidade do tempo, que a gente já conversou algumas vezes, mas é um assunto que sempre vai vir aqui, porque se você entende a temporalidade do tempo, no que se requer a mente, você consegue fazer movimentos que saem do tempo presente. Porque você consegue visitar o passado e o futuro buscando a motivação.
De repente, algumas pessoas você vai encontrar motivação na história. De repente, outras você vai encontrar motivação na meta. Mas eu tenho que entender onde que está a motivação central. De repente, você tem uma pessoa que conta para você, por exemplo, poderia ter te contado que quando a minha avó faleceu, que era tipo minha mãe para mim foi muito desafiador, mas quando eu pensei em tudo que ela tinha feito para que eu fosse feliz, não me fez sentido me entregar ao luto. E se o luto, eu soltei ele. Porque, pô, se dedicou a vida inteira para me fazer feliz, agora ficar infeliz, então ela fracassa. Então, não, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que continuar e tenho que fazer uma boa vida. Porque era o que ela queria. Se eu sei que se eu conseguir isso, ela realizou uma meta. Ou seja, se eu te trago isso numa sessão, você tem um gatilho muito grande para usar comigo, se você souber. Porque quando a gente vai conversando e eu tiver no momento que eu tiver, sei lá, mais depressivo ou mais para baixo, você vai poder, de repente, trazer, Alex, lembra de quando você me trouxe aquilo muito importante da sua voz, de tudo que você passou, e hoje eu acho que essa situação não é tão complicada como foi aquela. E se mesmo naquela situação você lembrou disso, isso tem peso para você ainda hoje, você acha que eu vou te dizer que não? E olha aqui como você usou o que eu mesmo te trouxe para fazer uma programação mental diferenciada. Ou, da mesma forma, eu posso te trazer que faz muito tempo que eu estou batalhando por um sonho que eu quero conquistar, que isso é muito importante para mim, e da mesma forma você vai pegar o tempo e vai trazer o futuro para o presente e falar, cara, isso daqui. Porque aqui, percebam uma coisa, toda pessoa ela cria o seu próprio trânsito. Nesse ponto, se você conectar neurociência com hipnose, tudo que você pensa sobre a sua vida é seu trânsito particular. Tudo que você sente sobre as coisas é seu trânsito. Todos nós estamos em estado de trânsito, todo o tempo. Por isso que ele fala que o natural é estar em trânsito. Porque é assim que as coisas acontecem. Só que qual que é o problema? O problema não é o estar em trânsito, o problema é ter criado um trânsito ruim. Um trânsito que foca o problema, o trânsito que foca a minha fraqueza, o trânsito que foca a minha falta. Esse é o problema. Então, quando eu vou te procurar, eu vou te trazer um problema cognitivo. Um problema na minha família, um problema de dinheiro, um problema na minha casa, um problema na minha carreira, um problema no meu trabalho. E você vai atuar comigo de uma forma comportamental, tranquilamente, mas por detrás disso você também vai perceber que você consegue potencializar outras coisas que eu nem te disse, mas é que eu estou sentindo. Se você me ajuda, eu te ajudo. Se você valida o que eu estou te trazendo, eu valido o que você me traz. E aqui nasce a nossa cocriação. Então, observe que é muito forte e é muito comum. Se vocês pegarem as pessoas que vocês conhecem, que trabalham com atendimentos, e começar a conversar com elas sobre o modelo de atendimentos, é muito provável que você vai identificar várias vezes a pessoa com julgamento, com distanciamento, com separação, com uma série de bloqueios que estão sendo projetados em que ela está atendendo, porque ela não se percebe. Então, é muito importante quando você começa a trabalhar com tudo que você tem. No princípio, sim. Todo problema tem uma solução e é possível trabalhar com qualquer coisa. Se algo não está funcionando, tente alguma outra coisa até funcionar. Toda fechadura tem a sua chave. Fala sério, quantas vezes que a gente, às vezes, não emperra com um atendimento e a gente não percebe que a gente está emperrado porque a gente está muito rígido na forma que a gente achou que era certa e a pessoa não está conectando. Mas e se a gente fizer um movimento diferente? Como é que eu consigo mudar? Como é que eu consigo sair desse estado e gerar uma outra comunicação? Porque volto a dizer para vocês, quando a gente começa a aprofundar o conhecimento nesse tipo de envolvimento e conexão, a gente começa a perceber que grande parte da resistência é nossa mesmo. Porque o cliente que mais faz você aprender é aquele que é mais desafiador. O cliente que vem facinho, você teoricamente você não aprende nada, beleza? Você doa, você ajuda, mas aquele que te força a ir para outros níveis, porque vejam bem, tem uma diferença do cliente que tem dificuldade de desenvolver e do cliente que não quer desenvolver. Aqui a gente está falando da pessoa que quer desenvolver, ela tem dificuldade, mas ela quer. Então, essa pessoa, você aplica todos esses processos porque eu garanto para você, você vai encontrar a solução. Penúltimo princípio, não existe algo como resistência. A mente inconsciente do cliente reúne as peças do quebra-cabeça. Então, ele vem e relata a você. O cliente nunca é resistente à sua própria solução de problema. Erickson, com frequência, prescrevia ou exagerava o sintoma para mover-se com o processo do cliente. Lembre-se, acompanhar, acompanhar, acompanhar. Sempre fique em sintonia com o ritmo do cliente. Pense sobre isso. O que é estar em sintonia com o ritmo do cliente?
Porque essa caminhada, ela exige isso de nós. Alguns andam mais rápido, outros mais devagar. Mas quando eu consigo me alinhar ao ritmo dele, eu naturalmente consigo desenvolver sem nenhum tipo de julgamento. E o que o Milton Erickson sempre trazia nesse sentido, que é muito importante para nós começarmos a treinar cada vez mais profundamente, é conversar com o inconsciente. Mas você tem que ter uma definição na sua cabeça do que é para você conversar com o inconsciente. O que significa isso? O que muda de você estar conversando com alguém normalmente e você falar, agora eu vou conversar com o inconsciente da pessoa. O que mudou no seu diálogo? O que mudou na sua análise? O que realmente é conversar com o inconsciente quando o inconsciente só funciona por associação e não por lógica? Como que é a visão de vocês sobre isso? Para mim, é entrar na história e é dar o tempo, né? Você vai sentindo e vai percebendo que vai conectando algumas coisas. Aí, do nada, vem... É gostoso isso, de entender que a pessoa está ali falando, ela tá desenvolvendo aquela teoria do que a teoria, aquela coisa que acontece, é o dia a dia dela, ela vai falando, não se percebe, e daqui a pouco você sente que isso conecta com aquilo que você também tem um pouco. E essa conversa, ela flui. E aí você traz aquela analogia, aquele pensamento que veio à tona, e a pessoa para, ela começa, sabe que eu comecei a perceber, e aí começa a trazer aquilo de uma forma mais genuína, não sei explicar, mas assim, ela para pensar, ela para refletir e traz muitos. Nossa, parei para pensar, faz sentido isso que você me falou, e foi bem o que aconteceu. Então, assim, você consegue, eu acho que é isso, é deixar o tempo do outro, é o acompanhar mesmo, mas o acompanhar sem querer, né, trazer nada, mas trazer que no momento certo ele acontece. É dinâmico, não é uma coisa assim de você. É dinâmico, é espontâneo, não tem. Você não fica ali preocupado. Ai, eu tenho que dar uma resposta. Ai, eu tenho que dar uma resposta. Eu tenho que falar, eu tenho que falar. Não, ele é sutil. Exato. Eu acho que É isso. Isso tem uma conexão muito forte com todo esse processo, porque realmente você vai perceber que quando você adquire cada vez mais a habilidade de conectar com o sentir, de conectar com o inconsciente, você também precisa entrar nesse estado de fluxo, que é o como você trouxe, Fernando. É por isso que fica tão natural as respostas, porque é como se a camada está na mesma rádio, está na mesma frequência ambos. Então não tem problema de falar algo certo ou algo errado, porque é como se fosse um fluir para ambos. Isso com certeza é um movimento onde a gente está conectando com o inconsciente e está numa conversa mais profunda. E todas as vezes que vocês tomarem consciência desse momento, é exatamente o ponto onde vocês devem continuar relaxados, mas perceber que vocês agora têm o ambiente perfeito para plantar ideias. É nesse momento que o ambiente fica perfeito para a sugestão. Então, aqui, ao mesmo tempo que nós estamos num processo automático e fluido, mas nós também estamos condicionados por uma estratégia, porque a gente nunca perde o foco da sessão. Porque observa que é comum, às vezes, depende da pessoa que vem fazer o atendimento, ela não ter foco na sessão. Então, cuidado para as sessões de vocês não virarem só conversas, porque é dois palitos uma coisa ou outra acontecer. Então, o que diferencia numa conversa e numa sessão? A sessão tem propósito. Ela tem uma dor para ser atendida, ela tem algo que tem que ser trabalhado, tem uma demanda que está sendo trazida. Porque se a pessoa está falando com você, ela não tem mais demanda, tem alguma coisa que está errada. Você vai ajudar como que não tem nada para fazer. Então é muito importante observar esse processo todo, porque é aí que conecta com esse sétimo princípio, que é algo que a gente já conversou bastante, que é o poder no intercâmbio da vulnerabilidade. Então, a partir do momento que a gente começa agora a olhar por este prisma,